Meus queridos irmãos, bom dia. É com grande alegria que estamos aqui, através desse canal da internet, para estudarmos a Palavra de Deus através da EBD. Nós vamos estudar na página 70, onde nos diz quando a adversidade é o sofrimento, e espero que todos estejam bem. Deus continue aí com a vida de todos. Então, página 70, quando a adversidade é o sofrimento. Eu gostaria de ler com os irmãos lá em Lamentações, Jeremias, no capítulo 3, versículo 1 até o 3, depois capítulo 1, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras, ele volveu contra mim a mão, de contínuo todo o dia. Lamentações 1:3. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, o dia que fez o Senhor. Te agradecemos pela sua palavra, que ela venha nos edificar, nos fortalecer, nos dar, ó Deus, visão nesta caminhada. Abençoa, Senhor Deus, cada um dos teus filhos, cada um dos seus servos, que cada um, Senhor Deus, nesse momento, esteja, Deus, se sentindo abençoado por Ti, e que esta palavra, Senhor Deus, venha de encontro, Deus, com as nossas vidas. É o que nós te rogamos, é o que nós te agradecemos, humildemente, em nome de Jesus. Tive aqui umas dificuldades com a internet, mas sabemos que para a gente fazer a obra de Deus não é fácil, não. Mas uma coisa nós temos certeza, das promessas de Deus na nossa vida, e por isso Ele não quer que, em momento algum, nós venhamos a desistir de fazer a sua obra. Pelo contrário, cada dia Ele tem nos incentivado. Quando a adversidade é o sofrimento. A adversidade significa contrariedades. Coisas contrárias acontecem. Sofrimento. O sofrimento ele tem causa e efeito. O sofrimento ele leva a um caminho. Um grande autor escreveu um livro dizendo quando o sofrimento bate à porta. E ele diz que quando o sofrimento bate à porta, nós precisamos decidir o que vamos fazer com ele. Porque há pessoas que param no sofrimento, vivem uma vida inteira com o sofrimento. E nós sabemos que o sofrimento, ele nos leva por vários caminhos. E o sofrimento, ele pode trazer crescimento, fortalecimento, pode servir de exemplo, mas o sofrimento também pode trazer destruição. Quando a pessoa decide a ficar ali no sofrimento. Judá estava vivendo
um momento de sofrimento por causa da desobediência. Os judeus resolveram andar pelos seus próprios caminhos, fazer a sua própria vontade, seguir outros ídolos, principalmente o ídolo Baal, que era o deus da fertilidade, o deus da prosperidade, né? Um falso deus, porque ele tinha olhos, mas não via, tinha boca, mas não falava, ouvidos, mas não ouvia. Era uma estátua. E estátua não pode fazer nada por ninguém. Estátua não traz fertilidade, não traz prosperidade. Mas eles resolveram se separar de Deus, desobedecer a Deus e seguir a vontade do próprio coração. Por isso, Deus com o coração triste, porque a teologia diz que quando se atribui tristeza a Deus, algum sentimento a Deus, é uma teofania, Deus, fania, sentimentos, atribuir sentimentos a Deus. Então nós podemos atribuir sentimentos a Deus quando dizemos que Deus estava triste com o povo de Judá, porque eles resolveram seguir os ídolos. E quantos ídolos poderíamos também estar seguindo? Porventura. E há muitos que têm o ídolo, o dinheiro como ídolo, o carro, a casa, e ninguém vai poder levar o dinheiro no caixão, carro no caixão, casa, né, no caixão, porque até então, o que fica ali no caixão é só o corpo, que as formigas vão comer. A alma vai para Deus. E a Bíblia diz lá em João capítulo 3, versículo 36, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Então quem crê ficará com Deus no céu. Quem não crê será separado dele eternamente para o inferno. E aí, Judá estava nesse caminho, um caminho longe de Deus, um caminho afastado de Deus. Jeremias, inspirado por Deus, Deus revela a ele o que estava acontecendo com o povo ali de Judá, com os judeus. E Jeremias, de uma forma poética, ele escreve Lamentações, ele mostra ali todo o seu lamento com o seu povo. Jeremias era um poeta em que se podia ver a alma dele. Eu acredito que Jeremias era um tipo de pessoa que, quando se olhava para ele, não via somente a pessoa de Jeremias. Se podia ver também a sua alma, devido à sua maneira de ser, a sua bondade, o seu amor, os momentos que ele chorava por Jerusalém. Então Jeremias era uma pessoa em que podíamos ver a sua essência. Então Jeremias, ele revela a vontade de Deus para o povo e revela também que o povo estava sofrendo por causa
da desobediência. Então, o sofrimento como castigo de Deus é o tópico 1. O sofrimento como castigo de Deus. E aí nós podemos ler aqui a primeira parte. O sofrimento como castigo de Deus. Lamentações corresponde aos dias finais do reino de Judá e à destruição de Jerusalém com todos os males que o acompanharam. O final do cerco à cidade. Por muitos anos, o povo de Judá havia sido instado a se arrepender dos pecados, a mudar de vida. Foi alertado da certeza da destruição que viria se a nação continuasse nos seus caminhos, ou seja, nos maus caminhos. Lamentações fala do cumprimento do juízo prometido de Deus. Então, nós observamos que Deus, ele castigou aquele povo. Deus disciplinou o povo para que o povo voltasse a ter comunhão com ele, intimidade com ele. E certo autor escreveu que o sofrimento, quando Deus, ele castiga a pessoa, trazendo sofrimento, e o castigo ele é rápido. O castigo, ele vem como uma disciplina mais rápida. Mas a palavra disciplina, na essência, ela leva tempo. Melhor dizendo, castigo é o caminho mais rápido. E a disciplina leva tempo. A disciplina cria uma pessoa com princípios éticos. Então, Judá foi castigada e disciplinada. Houve momentos que Judá foi castigado e houve outros momentos que Judá ele foi disciplinado. Deus levou o tempo para educar, para conduzi-los nos princípios éticos. A gente vê essa questão lá quando o povo está ali em Judá, seguindo os ídolos, que Deus vem e traz o castigo, e Deus também disciplina o povo no deserto, quando estão no deserto, indo para a terra de Canaã. Há aquele tempo ali de 40 anos, Deus disciplinando o povo. Mas nós podemos ver aqui, nesse ponto, em que Deus realmente está trazendo castigo através do sofrimento. Então Deus ele castiga também. Deus, quando vê que nós estamos realmente num caminho ruim, num caminho que se distanciando dele, ele vem e nos castiga, ele faz com que nós venhamos a voltar, o castiga para nós voltarmos para a presença dele o mais rápido possível. E lá na outra parte, na página 71, do lado direito, nos diz tudo o que estava acontecendo era castigo de Deus. Tudo o que estava acontecendo ali era castigo de Deus. O próprio autor da revista nos fala isso. Por quê? Vamos ver Jeremias capítulo 2,
versículo 8. Lá em Jeremias, não em Lamentações, mas no livro de Jeremias mesmo, no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 8, nos diz o seguinte: os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me reconheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Ainda, Lamentações 4:13. Agora vamos lá para Lamentações. No primeiro vamos ver logo o versículo aqui em Jeremias 2:11. Jeremias 2:11. Houve alguma nação que trouxe os seus deuses, posto que não eram deuses. Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo de nenhum proveito. Trocou a glória de Deus por nenhum proveito. Ainda, Lamentações 4:13. Agora vamos lá para Lamentações, capítulo 4, versículo 13. Lamentações 4:13. Foi por causa dos pecados dos seus profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que se derramou no meio dela o sangue dos justos. Então, queridos, nós observamos nesses textos que nós lemos que os sacerdotes, os profetas, pastores e também o povo estavam desobedecendo a Deus. E aqui ele cita pastores como governadores naquele tempo. Mas dentro do nosso contexto, vemos que o povo peca, desobedece a Deus, mas também alguns pastores desobedecem a Deus. Ainda bem que na nossa igreja nós só temos pastores obedientes a Deus. Mas há pastores que eu conheço, pastores entre aspas, que se a mãe atravessar na frente deles, eles atropelam por causa dos seus interesses, dos seus objetivos pessoais. E muitos estão sofrendo por causa da desobediência a Deus, por não seguirem a ética de Deus, a ética de Jesus, os princípios de Jesus. Então Deus ele castiga, Deus ele disciplina, porque ele quer que os seus filhos estejam no centro da sua vontade. Israel estava longe da vontade de Deus. Os judeus estavam longe da vontade de Deus. Nesse tempo aqui, o reino já havia se dividido. Israel havia ido para um lado, no modo de dizer, e Judá para o outro. A capital de Israel era Samaria, e já havia sido, se não me engano, sido destruída pelos assírios, e Judá agora estava sendo levada cativa pelos babilônios, sob a liderança de Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor leva para a Babilônia os doutores, os cientistas, os bons profissionais da época, e deixa
e deixa somente o povo simples ali em Judá, em Jerusalém. A capital de Judá na época era Jerusalém. Então o povo que ficou passando por muitas privações, porque não havia mais o mercado, não havia mais a produção, e o povo estava passando por muitas dificuldades. Estava passando até mesmo fome. E o povo que foi para a Babilônia também estava passando por momentos de aflição. Longe de Deus, eles estavam com medo, estavam desesperados, estavam ansiosos, tudo porque eles estavam longe de Deus. E uma pessoa que vive uma vida longe de Deus, separada de Deus, quer fazer a sua própria vontade, vive assim, vive amedrontado, vive desesperado, vive ansioso. Não pode contar mais com a direção de Deus, com a mão de Deus abençoando. Embora Deus esteja ali, perto, ajudando de alguma forma com o seu cuidado, com a sua proteção, ainda que a pessoa esteja sofrendo. Aquele sofrimento vai levá-la para algum caminho, e esperamos que seja um bom caminho ao lado do Senhor. Então é isso que Deus faz quando Ele traz o sofrimento como castigo. E possamos estar atentos a tudo aquilo que Deus traz para a nossa vida, que possamos aproveitar. Em Hebreus, no capítulo 10, versículos 30 e 31, a palavra de Deus nos diz o seguinte: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei. A mim pertence a vingança, e eu retribuirei. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ainda bem que Deus, Ele, nos momentos mais difíceis da nossa vida, Ele vem com a sua graça. Quando nos arrependemos, quando colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, Ele vem imediatamente com a sua graça. E era isso que Ele queria fazer com o povo de Judá. Continuando, vamos passar para o ponto 2. Deus não nos permite escolher as consequências. Deus não nos permite escolher as consequências. Todas as atitudes do povo de Deus, boas ou ruins, tiveram consequências. As boas têm consequências boas, logicamente, e as ruins, consequências ruins. Tudo o que fazemos tem consequências. E aí precisamos ter esta certeza de que tudo o que fazemos tem consequências, leva a uma consequência. O povo de Deus, como está aqui na página 72, lá no finalzinho em negrito, não estava mais tendo as suas orações respondidas. Suas orações não eram mais
respondidas. Vamos ler esse trechinho. Mesmo quando grito e clamo por socorro, ele ignora a minha oração. Versículo 8 de Lamentações, capítulo 3. Isaías 59, 1 e 2 declara: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido está surdo para que não possa ouvir. Mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. Então vejam que Deus não estava mais ouvindo as orações daquele povo, porque o pecado, ele traz consequências. O pecado nos afasta de Deus. O pecado faz com que o Espírito Santo ele venha se apagando na vida daquele cristão, daquele crente que está pecando. Então o Espírito Santo, ele não sai, mas ele se apaga. A chama da pregação do Evangelho, a chama do amor pelas almas perdidas, ela vai saindo. E a pessoa já vai perdendo a intimidade com Deus, a comunhão com Deus, e isso vai cada vez mais afastando a pessoa de Deus. Então aquele povo se afastou de Deus, se separou de Deus, e a consequência foi o sofrimento. Então o sofrimento, ele pode vir como consequência do nosso pecado, como consequência das coisas erradas que porventura venhamos a fazer. Então o povo ali, eles estavam sofrendo, sentindo abandono, sentindo vergonha, falta de paz e falta de esperança. Falta de esperança. Mas no momento em que eles se arrependessem dos seus pecados e confessassem os seus pecados para Deus, a vida deles iria mudar. Então é assim que nós devemos fazer, porque nós podemos pecar inconscientemente, mas podemos pecar também conscientemente. E o pecado conscientemente é o que traz o castigo, é o que traz a disciplina. É quando nós sentimos Deus nos açoitando e a gente percebe que as coisas ao nosso redor não são mais as mesmas. É muito difícil quando nós percebemos que nós não estamos fazendo a vontade de Deus e vemos que estamos sofrendo por causa disso. E também percebemos que vivemos num mundo onde há uma batalha espiritual muito grande. E como é difícil viver longe de Deus em momentos de batalha espiritual, de guerra espiritual. E a pessoa não pode contar mais com as provisões de Deus, com a proteção de Deus, com a segurança de Deus num tempo desses tão difíceis. Então é importante voltar para Deus. Judá precisava voltar para Deus. Jeremias chorava,
Jeremias tinha o seu coração triste, pedindo para que o povo viesse se arrepender dos seus pecados. Ponto 3. Mesmo em meio ao sofrimento, é possível ter esperança. Mesmo em meio ao sofrimento, é possível ter esperança. Jeremias, escrevendo pela revelação de Deus, pela inspiração de Deus, em Lamentações, no capítulo 3, versículos de 21 a 23, nós vamos ler somente o versículo 21, que diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Jeremias aqui estava dizendo que ele queria trazer à memória o que podia lhe dar esperança. E também estava falando isso para o povo, o seu povo ali, que era possível trazer à memória o que podia dar esperança. Com certeza era trazer Deus para a mente, trazer Deus para o coração, isso dá esperança. Isso dá uma nova vida, uma nova mentalidade para aqueles que querem viver isso, viver diariamente Deus na sua mente, nos seus pensamentos, na sua vida. E quando se traz à memória aquilo que dá esperança, esperança significa que a pessoa que tem esperança, a pessoa tem fé em Deus. Então, a pessoa que traz Deus para a sua mente, para a sua vida, para os seus pensamentos, é a pessoa que tem fé em Deus. Essa esperança vai sendo renovada a cada dia pelo próprio Senhor. O mundo tem um ditado que diz que a esperança é a última que morre. Mas quem crê em Deus, quem crê no Deus Jesus, essa esperança não morre nunca. Essa esperança é eterna. Então, essa esperança ela traz paz, traz motivação, traz alegria, traz a certeza de dias melhores, de um futuro certo com Deus, que as promessas de Deus vão se cumprir. Então isso é trazer à memória o que dá esperança. É ver o que Deus fez no passado, que está fazendo no presente e vai fazer no futuro. Por isso é muito bom andar na presença do Senhor, adorar o Senhor, louvar o Senhor, meditar na sua palavra. Nesses tempos de pandemia, quantas pessoas estão afastadas de Deus, que se afastaram da palavra de Deus, se afastaram da oração, se afastaram da comunhão, de buscar a intimidade com Deus. Mas esse momento é um momento de arrependimento. Para o povo de Judá, para os judeus, aquele momento era um momento de arrependimento, era um momento de confessar os seus erros para Deus. E hoje também, hoje é o momento
de arrependimento, de confessar os pecados a Deus e de se voltar a obedecer a Deus, a fazer a vontade de Deus, a se colocar no centro da vontade de Deus. Só assim nós teremos certeza da mão de Deus, mesmo nos sofrimentos, nas dificuldades, nós teremos certeza da presença de Deus, do direcionamento de Deus, do discernimento de Deus sobre a nossa vida. E assim teremos discernimento para ver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, o que podemos alcançar com Deus hoje e seguindo em frente para o futuro. Para isso é necessário ter confiança. Aqueles que têm esperança, têm confiança, em momento algum vão desanimar. Estão prontos para serem castigados por Deus e perceberem isso e se voltarem para uma vida com Deus. Pedir a Deus que esteja disciplinando e assim, com a ética, poderemos saber o que é certo e o que é errado. Então, queridos, esse momento é o momento de nos arrependermos dos nossos pecados, confessar tudo para Deus. E assim Deus vai ouvir a nossa oração. Deus vai nos trilhar por caminhos novos, por caminhos verdadeiros e vivos, como é a promessa dele. Que você possa levar esse estudo, essa palavra de Deus no seu coração, que você possa ter tirado lições para a sua vida nessa manhã. Que Deus continue nos abençoando nesta caminhada, que possamos a cada dia tirar exemplos da palavra de Deus para a nossa vida. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esses momentos, que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, esteja, ó Deus, falando cada vez mais conosco. Completa, Senhor Deus, através do Teu Espírito, aquilo, ó Deus, que não ficou, ó Deus, bem entendido, aquilo que eu deixei, ó Deus, de falar, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja completando nessa hora. Que os Teus filhos tenham um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus continue abençoando a vida de todos.